E aí, meus amigos, estamos começando mais um episódio do Caos ao Controle Financeiro. Rafael, meu filho, e aí? Boa Boa noite, noite. Guilherme. Você tá Tudo bem? bem? Tudo ótimo com você? Tranquilão. Tamo nós aí para mais um quinto. É isso aí. Quinto episódio. Será que eu consigo sair daqui hoje com no mínimo investindo em alguma coisa? Com certeza. Com Aonde? certeza. Onde que eu Hoje, tenho que pôr meu dinheirinho? hoje é dia de você sair daqui pensando num longo prazo Eu pra. te falei isso no episódio anterior, que eu falei, onde que eu coloco meu dinheiro, já para daqui uns 20 anos eu tirar? É isso aí. Vamos falar aqui um pouquinho disso tudo. Cara, seja bem-vindo mais uma vez. Sucesso absoluto. Achei que seria bom, mas não imaginei que seria tanto. Que bom. Parabéns aí pela ideia, parabéns pelo projeto, parabéns aí por todos os convidados que você vem trazendo. São pessoas que realmente trazem um conteúdo muito bacana para nós. Cada dia que passa eu aprendo um pouquinho mais. Não consegui sair totalmente das dívidas ainda, porque, É um né, é um processo. processo. É O isso aí. processo de endividamento, ele não acontece inesperadamente, ele vem de um processo. É, Então acredito que sair dela é a mesma coisa, né? é isso aí. Não sei, você quer que eu já faça a chamada aqui dos patrocínios nosso ou Eu acho você que quer sim. que aí eu Pode já boto ir. na minha cena aqui e a gente já mata isso? Perfeito. Que E aí a aí gente não depois eu mato precisa, no peito aqui e tá? Que aí é começo com contigo. tudo. Então beleza, já vou entrar aqui na minha cena para falar com vocês. Vocês vão perceber que lá na tela do computador da outra televisão dentro do estúdio vai estar os nossos patrocínios, nossos amigos parceiros. O Eduardo, inclusive, hoje mandou para nós uma mensagenzinha. Deixa eu até achar aqui, ô Rafa. Opa! Ele falou assim: olha, é assim que você vai falar, ó. Empresas despreparadas não sobrevivem. Proteja seu futuro com estratégias de segurança da informação. Agende sua reunião gratuita com a Somax Paiva e companhia. Ó, como é que Que ficou bonito? isso, hein? Somax Paiva, aqui em Resende, o Eduardo, ele trabalha com a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, é um grande apoiador aqui do estúdio, do nosso canal. Ele tem gravado um podcast aqui chamado Soma Singular. Então, quem tiver interesse também pode acompanhar lá no YouTube. Tá como Soma Singular mesmo, beleza? Uhum. E tem a doutora Bianca Rocha, que também é enfermeira esteta, que faz harmonizações faciais, corporais, tudo com muito cuidado, beleza e sutileza. Atende aqui em Resende, agendado, e o consultório em Volta Redonda. E eu acho que é isso, Rafa. Muito Contigo bom. agora aí, tô retornando para você, na realidade para nós de novo, né, É. E para fiquem nossa aberto, cena. né? Quem quiser patrocinar aqui, não só esse evento, vamos dizer assim, né? Já virou um evento. Mas Aguarde, todas. vamos chegar nisso aí. É isso aí. Mas todos os episódios que tiverem aqui no Estúdio 144, né? Sim, É só sim. entrar em contato com o Guilherme aí através das redes sociais, WhatsApp, sinal de fumaça, ele te atende aí. Manda no Instagram, aproveita e entra lá, segue eu e o Rafael. É, muito bom. Isso aí faz Isso é parte, isso é importante. importante. Não só aqui, como no YouTube. Eu tô olhando para lá que eu tô puxando a imagem para jogar aí na tela. E vamos lá, Rafa, fala um pouquinho da sua convidada aí. Que nós estamos falando Perfeito! demais já. Antes de começar, mais uma vez, eu sempre tenho que agradecer o espaço que o Guilherme nos oferece, um espaço de qualidade, áudio, visual, iluminação de primeira qualidade. Estamos aqui no estúdio 144. Muito obrigado mais uma vez, Guilherme, de Nada que sempre isso, estar aí cara. de portas abertas Tamo junto. para esse processo e todos os outros que você tem trazido aqui, sempre conteúdos de muita qualidade. Hoje eu vou falar, não só eu, vou chamar o Guilherme também, ele vai participar, Ah, mas tamo eu junto. trouxe uma cliente, uma amiga que a gente se conheceu já há alguns anos e ela virou uma mentorada minha, passou por todo o processo, então até por isso que eu a chamei, porque ela saiu de não investidora para investidora. E por isso que hoje a gente vai falar sobre investimentos. E um dos melhores exemplos de pessoas que passaram pelo processo e praticam
não ficou somente ali durante o processo. Ela pratica no seu dia a dia os investimentos. Sempre me manda uma mensagem, Rafael, o que que eu faço com isso, com aquilo? Mas isso é para sempre. Esse é o legal do investimento, é para toda a vida. Então eu tô aqui hoje com a Cíntia Gomes, ela que a gente se conheceu na igreja, né? É, ela é formada em logística, tem especializações na área de engenharia, gestão de pessoas, liderança, mais de 15 anos aí já atuando nessa área. Já posso dizer que é uma referência na área aqui na região, pelo menos no setor automotivo, ela é uma referência aqui. Então seja bem-vinda, Cíntia. Olá, primeiro agradecer o convite. Fico muito feliz de poder estar contribuindo um pouquinho como tem sido a minha trajetória e quem sabe aí incentivar outras pessoas a seguirem esse caminho também. Sou Cíntia Gomes, tenho 15 anos já de trabalho, de profissão na área de logística, sou formada em logística, tenho especialização em gestão de pessoas, engenharia de qualidade, estou fazendo mais uma terceira especialização em transformação digital e liderança. Sou nascida e criada aqui em Resende, trabalho, como o Rafael falou aí, no mundo corporativo, na empresa. Hoje trabalho dentro da Volkswagen. E é um pouquinho aí da minha trajetória aqui. Para quem não sabe, aqui na nossa região, né? Nem todo mundo está aqui na região. Verdade. Aqui na região a gente tem a Volkswagen Caminhões E é a- ônibus. e ônibus, né? Caminhões e ônibus. É a única fábrica de caminhões e ônibus da Volkswagen aqui na América Latina, se eu não Sim, me engano. E não produz caminhões e ônibus só para cá, mas também para fora do país. Então é uma grande referência aí no setor automobilístico para nós, né? E assim, é um prazer trazer a Cintia aqui. É um mundo que eu vivi durante muitos anos também. com certeza. Inclusive, semana passada eu estava na Volkswagen para um evento. E assim, é um setor muito bom, vamos dizer assim, né, Cintia? Para se trabalhar. O mundo da logística é um mundo assim, ela tem que ser um pouco louco, mas eu gosto desse dinamismo, esse termômetro assim, é algo que para mim faz muito parte do meu perfil, então eu Aham. gosto bastante. E Eu- trabalhar com logística é uma dinâmica muito louca mesmo, Muito. né? Vivendo um dia com muita emoção, né? Sempre um dia mais emocionante que o outro, mas Eu tenho um amigo que ele trabalhou muitos anos com logística, o Kleber. Não sei se ele vai estar ouvindo aqui, se ele ouvir. Faz muitos anos que eu não o vejo. Ele tá com uma pousada em Penedo. Eu preciso até fazer uma visita lá para ele. E ele trabalhou muitos anos com logística. E ele falava para mim assim: não é qualquer um que trabalha com logística. Tem que estar no sangue. Tem que ter uma veia logística para trabalhar, porque não é para qualquer um. É uma loucura. E é um processo que assim, gente, a gente tá falando de investimento, mas é porque é um mundo que é muito legal de falar. Sempre foi visto lá no passado como um gasto, né? Sempre foi visto como um gasto e agora é um processo totalmente estratégico para quem quer evoluir no seu processo, não só para o, né, o grande, a gente está falando de com certeza. Volkswagen, mas para o micro também. Quem faz E uma envolve logística. várias etapas do processo, né? A logística é muito abrangente. Uhum, E acho que quem não gosta de zona de conforto pode trabalhar com logística, porque exato. É isso aí. Pô, logística é é a veia, né? Onde carrega o sangue. Bom, vamos entrar no assunto então. Antes de começar, eu trouxe um negócio um pouquinho diferente hoje, tá, Guilherme? Eu vou falar o conceito de investimento, tá? Eu trouxe aqui o conceito. Em termos simples, investimento significa aplicar o seu dinheiro com o objetivo de obter um retorno financeiro ao longo do tempo. Isso pode envolver a compra de ativos como ações, títulos, imóveis ou até mesmo investir em um negócio próprio. O objetivo é que o dinheiro que você investe aumente de valor, gerando um lucro ou uma renda. Então, já começo aqui com um conceito de investimento, desmistificando algo que fica na cabeça das pessoas de que investir somente tem que ser na bolsa de valores. Como o próprio conceito diz, eu posso investir em imóveis e principalmente eu posso investir em outros negócios. Entendeu, Guilherme? O que você investe aqui hoje no seu estúdio é um investimento que vai te dar um retorno, entende? Não somente o que você tem lá, aqueles milhões que você tem lá
de ações, tá bom? Não só entendo como eu espero que aconteça. Esse é um primeiro conceito que é muito importante as pessoas colocarem na cabeça delas, né? Tá, você quer que eu já faça as perguntas agora ou deixe pro decorrer do Já se negócio? interessou já, hein? Pode perguntar já, Guilherme, não tem problema Não, nenhum. não, eu vou deixar andar um pouquinho, que às vezes é pergunta idiota. Assim que é bom, é uma pergunta parece idiota. Ó, a gente tá aqui com uma gestora, ela entende muito bem de brainstorm. Parece que é uma besteira, mas ali tá uma grande solução. Bom, Vai lá, tá com vocês aí que eu vou ficar ouvindo. então vamos lá, vou começar a perguntar para a Cíntia que ela participou de todo o processo da mentoria. Óbvio que a gente não começa pelos investimentos, ele é a etapa final do processo. Eu lembro que ela ficava meio ansiosa, que horas que a gente vai falar de investimento? Que horas a gente vai falar? Só que tem toda aquela etapa. Se vocês olharem os episódios anteriores, a gente falou de finanças comportamentais, de organização, trouxemos psicólogos, trouxemos o Elton que falou da organização do centro de treinamento dele, trouxemos o Renato que falou sobre estabelecer metas, objetivos, como atingir, trouxemos a Ana que falamos sobre como sair das dívidas. Se eu não passar por todo esse processo anterior, eu não consigo chegar e fazer investimento, tá? E aí a Cíntia estava meio ansiosa, eu quero fazer investimento, como é que eu faço e tal. E aí passamos por tudo isso e por isso que ela tem uma certa prosperidade contínua, porque ela aprendeu a trabalhar o comportamento dela em relação ao dinheiro. Mas eu queria saber de você, Cíntia, como que era a sua relação com o dinheiro antes da mentoria? Como que você enxergava o dinheiro? O que que você pensava sobre o dinheiro? Não falando de investimento diretamente, sobre dinheiro em si. Na verdade, eu sempre fui bem organizada, né? Então, isso já me facilitou ter uma visão. Uhum, Quando eu te procurei, na verdade, era para pensar um pouco mais a longo prazo. Meus objetivos a curto prazo ou a médio prazo, eu sempre consegui, assim, alcançar, às vezes não no prazo que a gente estabelece, mas eu consegui alcançar. Mas visando o mundo que a gente está hoje, eu vi essa necessidade de começar a pensar mais a longo prazo. E para mim o investimento era um bicho de 10 cabeças, que achava que tinha que ficar lá na Bolsa de Valores comprando, vendendo. Eu falei, gente, não tenho tempo para isso, não vou conseguir, vou ter que me aprofundar muito, gastar muito tempo para estudar. uhum, Então, para mim, eu acho que era algo muito distante. E você veio me trazendo essa clareza que ajudou bastante. aham. Então a sua relação com o dinheiro sempre foi harmônica, vamos dizer assim. Não chegou a criar grandes dívidas durante a vida. Foi. Não, eu tinha alguns gastos que Uhum, eram supérfluos, que me ajudou a ter um pouco mais. Não, tem o checklist que você faz, a gente se questionar um pouco, porque às vezes essa questão das compras online é muito acessível. Aquelas essas IAs aí que ficam ouvindo as nossas vozes e aparecendo as propagandas pra é, gente, nos induzindo. Então, ajudou a ter um pouco mais de controle, a conseguir mais direcionar nesse sentido. Mas eu já tinha uma boa organização, assim, eu considero que sim. uhum. Isso aí já é diferente de grande parte da população. Infelizmente, hoje, praticamente 80% das pessoas estão endividadas e o que me preocupa muito é que grande parte dessas pessoas não sabem que estão endividadas. Por que que elas não sabem? Porque elas já estão comprometidas com parcelamentos futuros. E aí não conseguem programar o seu futuro. Querem, de forma imediata, sei lá, trocar de carro, comprar uma casa, trocar os móveis, ficar comprando online de forma descontrolada, e aí não consegue fazer uma programação de vida, né? Então você já sai na frente assim de muitas pessoas. Não é normal, vamos dizer assim, infelizmente, Ah, né? De todo o cenário econômico que a gente vive no país, as pessoas acabam se endividando muito facilmente. Mas antes da gente fazer, né, a mentoria, você já tinha tido alguma experiência com investimento, mesmo que tenha sido em renda fixa, poupança que seja, qualquer coisa assim? Você tinha já algum investimento feito ou não? eu tinha feito CDB Uhum, pelo banco, era o único investimento que eu tinha, que eu
inicialmente eu deixava em poupança e depois o próprio gerente da conta me ofereceu, me explicou. E ali eu achei que era uma forma de ter. Eu tinha uma reserva de emergência sem saber que era uma reserva de emergência, né? Na minha Aham. cabeça eu estava juntando um dinheirinho para os meus desejos, que seja a curto prazo, e tentando já pensar em a longo prazo, mas era só o CDB ou o LCA que eu já tinha feito. Nunca Sim. nada mais além disso. Aham. Que era fazer na minha própria conta corrente mesmo. Falando em LCA, só um entre aspas, vai ter uma mudança agora. A partir de julho, vai ter uma mudança no prazo do LCI e LCA. Ele No- estava para 9 meses. 9 meses, um ano, eles vão diminuir para 6 meses. Então, pode se tornar uma grande oportunidade de renda fixa com uma rentabilidade bem alta e o prazo muito menor. Curto. Então, para quem está querendo fugir, aí ó, já vem um investimento bom aí. Primeira dica. Primeira dica, o LCI e LCA, ele tem uma rentabilidade muito parecida com o CDB, com uma grande vantagem. Ele não te cobra imposto de renda. O CDB, ele já, na hora do saque, todo o dinheiro que você teve de rentabilidade, ele vai te cobrar uma parcela de imposto de renda. Já o LCI e LCA, não. Porque ele tem o seu fim é para financiar o setor agrícola e imobiliário. Então o governo tem essa vantagem aí, tá bom? Então o LCI e LCA é uma boa oportunidade a partir de julho e deve começar a pipocar um monte de propaganda. Prestem atenção também, tem que ter conhecimento para poder fazer, tá? E dentro dessas economias que você fazia, Cintia, eu lembro que antes da gente começar a mentoria, você fez uma viagem internacional, um intercâmbio. Como que você organizou essas finanças para poder conseguir fazer? Até mesmo o seu processo de aprimorar o inglês para chegar lá, né? Como é que foi essa trajetória aí? Eu já tinha esse desejo há um bom tempo. Aham. Já estudo inglês há bons anos e eu queria ter essa vivência para poder testar meu inglês, para ter essa experiência também fora. Mas eu tinha muitas barreiras, né? Nunca tinha viajado para fora, a insegurança na língua Uhum. e também a questão financeira, porque não é um investimento baixo, né? Ah, e sem contar que você foi sozinha, né? Sozinha. Isso é legal demais. Eu passei por um processo muito difícil na minha vida, né? Aham. Eu tive uma doença, tive um câncer de mama e eu acho que ressignificou muita coisa na minha vida. Dá pra gente fazer um podcast só sobre É, isso depois um dia. é um processo muito difícil, mas eu falo que a gente só sabe quanto é forte quando a gente realmente precisa ser forte. Uhum. E me ajudou a enfrentar esses medos, né? Eu falei, agora eu tenho uma âncora boa, né? Cíntia, você enfrentou um câncer, você vai enfrentar uma viagem Pô, o internacional que aí, que é, né? que é uma viagem? Pelo amor de Deus. Então, eu parei dessa questão de querer fazer e começar a colocar em prática. Procurei uma agência, Uhum. que me deixasse segura, que me sentisse o mais confortável possível para ter essa experiência. Foi muito importante esse processo. E aí, quando fiz algumas pesquisas, foi por indicação, e eles me atenderam super em todos os requisitos, me deu a segurança que eu precisava e eu Uhum. fechei. Falei assim, agora Não só tem vai. volta, Não foguete tenho. não dá ré. Eu já estava me planejando financeiramente, né? Uhum. Então já tinha esse dinheiro numa reservazinha e eu comecei a planejar uns 8 meses antes, então tive um prazo também para me organizar mais e receber férias e tudo isso contribuiu para que eu conseguisse ter esse investimento, né? E E ainda casar com as férias, né? casar com as Porque férias. você estava trabalhando. Então Tava. tinha que unir o útil ao agradável em relação ao tempo, a língua, o dinheiro, a agência ser de credibilidade. Sim. Que eu vi muita gente passando perrengue nessa final da Champions que teve. Com agência super conceituada, já fizeram outros eventos fora do país, compraram o ingresso, tudo certo, chegou na hora e estava errado. Deve ser É, uma frustração absurda, né? com certeza. É, quando você olha, né, em relação aos investimentos, o que que você acha que te bloqueava? Qual era o seu medo na hora de investir? Quais eram as suas dúvidas principais? O que que você sentia que te impedia de realmente ter é,
esses investimentos ali como você tem hoje? Eu acho que era falta de conhecimento mesmo e achar que eu precisaria aprofundar muito tecnicamente, me demandar muito tempo e energia Uhum. para conseguir fazer esse investimento e não só antes e durante também eu achei que eu teria que ter acompanhamentos diários ou semanais e a gente na vida correria do dia a dia, já tendo que conciliar muita coisa, seria uma coisa a mais e aquele medo de fazer investimentos errados, né? Porque a gente É. não quer jogar para perder. A gente sabe que tem os riscos, mas tem que ser riscos calculados. Uhum. Então, para mim, esse era o grande maior Maior medo e tabu. preocupação, né? Quando a Cíntia fala assim, a gente não pode jogar para perder. Óbvio que quando a gente está investindo, existem riscos, né? Ninguém vai conseguir aumentar seu patrimônio, ter uma organização ali onde o seu dinheiro prospere sem que você corra um certo risco. Mas esses riscos é o que eu falo. Quando você tem o conhecimento e monta realmente uma carteira diversificada, com os seus objetivos, os seus planos alinhados com essa carteira, você não é que você não corre riscos, mas você diminui demais, né? Hoje, eu não tô lembrando aqui de cabeça a sua carteira, tá? Mas eu sei que ela é bem pautada em renda fixa. Uhum. Tem uma parte que ela tá em renda fixa, que aí a gente fala de LCA, LCI, Tesouro, Selic, Tesouro, fundo de investimento. e tem um ou dois fundos, né, que representam ali uns 40% dela investidos. O restante ela vai entrar já em renda variável, né? Que são investimentos, como a gente sempre falou, é pro resto da vida. É ali que ela vai realmente ter uma virada de chave. Então ela entra com ações, com fundos imobiliários. Tem até acho que um ou dois fundos que foram bem, Teve assim, um bom um rendimento. bom rendimento, mostrou um histórico muito interessante. E sem contar que ela tem um assessor de investimentos que acompanha muito de perto, né? Sim. Porque aí, vou entrar um pouco nisso, É, né? Qual é a diferença do Rafael, como educador, para um assessor de investimentos? Existe uma diferença. Eu faço um trabalho de prévia, é o antecessor ao assessor. O assessor, ele vai acompanhar a Cíntia muito mais de perto no decorrer dos investimentos dela. Por quê? É, quando você vai fazer um investimento, você tem que necessariamente abrir uma conta em uma corretora, tá? Mais uma vez, vamos falar que eu sou inimigo de banco aqui, mas não é isso. É que banco, ele tem um outro fim. O objetivo do banco é outro. As corretoras, elas têm um acesso direto à B3, que é a nossa bolsa de valores, e é ali que acontecem as transações. E aí, algumas corretoras, eu não vou citar o nome da corretora aqui, mas é uma grande corretora, é, ela disponibiliza esse assessor. E esse assessor vai, como o próprio nome diz, assessorar os investimentos dela para que se enquadrem nos objetivos que ela já traçou, junto comigo. Então, a gente inclusive teve reunião com ele, né? sim. A gente Quando a faz gente essa foi montar a reunião. carteira, a gente montou juntos, né? Isso. Ele fez uma sugestão, aí eu fui, fiz algumas ponderações, a Cíntia ali participando, mas dando o. Ó, gente, eu preciso de segurança, eu preciso disso, disso, daquilo. E fora os objetivos que a gente já tinha traçado no decorrer da mentoria. E aí chega com muito mais segurança na corretora. Facilita muito o trabalho do assessor. Sim. Muito. Eu tenho grandes amigos assessores também, e eles falam que quando o cliente já chega com essa preparação, é muito mais fácil dele não desistir no meio do caminho. Porque uma das coisas piores que acontece é você começar a investir e parar. E é muito comum, porque a pessoa não tem aquele objetivo. Para onde que eu vou? Por que que eu vou comprar um fundo imobiliário? Por que que eu vou comprar uma ação? Tem que ter um objetivo para aquele título, tá? É, beleza. Aí você começou a fazer esses investimentos, teve assessoria do assessor. Quando você olhou aquele monte de sigla, um monte de. Fala, caramba, meu Deus do céu, o que que esses dois Sopa estão de letrinha. falando? O que que você pensou? Ela falou, cara, o Rafael tá maluco. Como é que. Eu acho que
existir essa relação de confiança é primordial. Sim. A gente já se conhecia, já tinha uma amizade, e conheço o Rafael profissional, conheço o Rafael pessoa, então isso estreitou muito ao que você me dizia e acolher isso, mesmo às vezes não tendo todo conhecimento, você sempre foi muito didático em explicar, Uhum. mas não é o meu know-how, né? Então, Uhum. assim, ter essa relação de confiança ajudou muito. Uhum. E me fez abrir a mente para ter essas possibilidades, né? Porque é muito mais fácil, muito mais seguro eu ficar só na renda fixa. Porque meu patrimônio não cai, ele só sobe. É, ué. Não tem os riscos, mas você me fez abrir a mente para começar a olhar para as rendas variáveis, me mostrou os riscos. E Uhum. o meu perfil é um moderado, né? Mas um moderado que soube abraçar as oportunidades, né? Uhum. A minha visão, a gente sempre, você desde o começo trabalhou comigo, ó, a primeira coisa a gente tem que trabalhar qual que é o seu objetivo, a curto, médio e longo prazo, né? Então, isso foi importante lá para inicialmente as questões curto e médio prazo a gente aloca mais na renda fixa, né? Porque a gente Isso. precisa ter essa liquidez, qualquer emergencial, a gente ter essa facilidade de retirar o dinheiro a partir do momento que a gente montou, estabeleceu, começamos na renda variável, Vamos, que aí vamos foi dar uma uma. aventurazinha maior, né? É, isso aí. Mas é uma aventura gostosa, né? Porque você começa a ver os resultados, eles se tornam palpáveis, principalmente no momento econômico. Assim, não tem como não citar como que a economia está, né, Guilherme? Não tem jeito. A gente vive uma situação de juros muito altos. A taxa Selic está muito alta. A gente já explicou nos outros episódios, não vou aqui adentrar nesse assunto, mas isso torna para o investidor uma atração para investir em renda fixa muito fácil. Poxa, vai render para mim ali 1%, beleza, tá dentro dos parâmetros, tá ótimo. Só que num cenário de longo prazo, essa taxa ela não vai seguir assim. Ela com certeza vai chegar um momento que ela vai cair. Por que que ela fica alta? Para estabilizar a inflação. E a gente já viu que esse objetivo já foi atingido pelo governo. É possível, tá? Quem sou eu para afirmar alguma coisa, mas é possível que nós tenhamos na próxima reunião da Copom uma estabilidade dessa taxa, que ela não suba. Pelo menos já é uma notícia de, opa, o mercado está enxergando de uma outra forma. Mas ainda assim, 14,75 é muito alta. Então atrai muitos investidores a ficarem na renda fixa. E aí é uma certa ilusão ficar só nela num longo prazo. Porque as pessoas, o brasileiro, ele tem um perfil muito de imediatismo. Ele quer resultados na hora. Só que investir, gente, é algo que você tem que pensar num prazo muito maior, 20, 30 anos, porque o fator do tempo com os juros compostos é onde realmente você vai ter resultados assim exponenciais. Depois eu posso até deixar com o Guilherme, quem entrar aí no depois, eu vou fazer uma outra promoção aqui só desse episódio aqui para a pessoa brincar com a planilha para ela conquistar o primeiro milhão e ela enxergar realmente como que os juros compostos funcionam. E isso, né, quando eu te mostrei, você É, assustou a primeira vez, né? Você eu falou, acho bem legal esse ponto, porque às vezes a gente acha que é algo que é muito distante da nossa realidade. uhum, E aí, quando você me apresentou ali com o investimento inicial que eu tinha, quanto que eu teria que investir mensalmente, não era algo é, você não tem que, impossível de você não alcançar, vai né? mudar a Lógico que sua não ia vida. ser 1 ano, 2 anos, seria Aham, 20, 25, mas era algo palpável. E isso já falou, opa, é aqui mesmo que eu quero seguir, porque eu quero chegar daqui na minha aposentadoria, né? é, E ter essa estabilidade, porque hoje uhum, em dia, se a gente não pensar fora da caixinha, se depender só de governo,
É se contentar com um salário mínimo e olhe lá e com 70 anos? Não, não é o É, que eu almejo para mim. e é muito o que eu falo. A gente tem que planejar nossa aposentadoria agora. Sim, Quando a gente tem energia, consegue trabalhar, dorme bem, consegue produzir bastante. Né? Olha, a gente tá o dia inteiro trabalhando e tá aqui agora, gravando um podcast que também é cansativo, também exige da nossa energia, mas a gente tem energia para isso. sim. Porque a gente tá novo, né? Nós somos novinhos ainda. 20 anos, De sabe? 20 aninhos, é. E aí, saiu uma notícia que me assustou já. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas vão aumentar o tempo de aposentadoria para 78 anos. Então, para você se aposentar, você tem que ter 78 anos. Eu vi sua testa franzindo daqui, Guilherme. Eu não chego lá, não. Não chego lá. Chega, cara, porque você é um profissional de saúde, Por você isso sabe mesmo, disso. tá explicado. E eu digo o mesmo da tua esposa, tá? É, né? É. Mas a medicina está evoluindo muito, tem muitas tecnologias ainda para surgir. Não, mas pra saúde, nós lá acho que não muda nada, não. Eu tenho esperança, Cara, cara. eu tô querendo aposentar com 55, cara. Então, Daqui é aí que 15. entra o ponto, Guilherme. É aí que entra o ponto. Você pode estabelecer o prazo que você vai aposentar, desde que você faça um planejamento. É por isso que eu tô escutando vocês. Entendeu? Esse é o ponto. Quando você quer aposentar? E aí a gente vai criar esse plano para você fazer o seu objetivo. E não ficar esperando, né? Ah, será que eu vou aposentar? Não, ó, Ah, eu vou sentar com você depois. A mercê do destino, Tá né? braba a coisa. Você mas tá me é. assustando. Não sei se o Guilherme vai lembrar, a Ana que teve aqui, Sim. ela tava para aposentar e no ano que ela ia aposentar mudou. Ah, teve a reforma, Ela comentou algo sobre mesmo. foi. E aí ela teve que trabalhar mais 7 anos, Nossa. entendeu? E isso vai ser muito mais recorrente porque não tem condição, gente. O número de pessoas que vão estar ativamente trabalhando quando nós estivermos lá com 60, 70, vai ser muito menor do que tem hoje. Com certeza. Entendeu? Ó, eu tô com quase 40, não tenho filhos. A Cíntia tá com 20 anos, Eu tô com Obrigada. 18. Eu com 18. não tem filhos. Querendo virar youtuber. Você acha que eu vou sustentar você? Não Vai? tem jeito, meu. O Eu Guilherme concordo tem contigo. uma filha? Tem uma só. Uma filha. Agora vamos pensar aqui, Guilherme. Quantos tios você teve? 10. 10. E a Cíntia? 11. 11. Cara, meu bisavô teve 32. E o É, que que tá acontecendo? As pessoas estão tendo menos filhos, sim. Sim. tá? Menos filhos, menos pessoas trabalhando. Menos pessoas trabalhando, como que vai sustentar essa cadeia? Mas, ô Rafael, você não acha também que a informalidade está causando isso, não, cara? Pode ser um grande impacto, talvez. Porque Cara, tem muito também, né? Porque são tem muitos muita gente. fatores, é. Sim. É um dos, talvez, É né? um dos. É que o maior fator e que é visível é esse, do menor número de pessoas ativamente trabalhando. A informalidade é um outro fator. Não é à toa que o governo foi lá, criou o Simples Nacional, depois veio com o MEI para formalizar cada vez mais. Mas mesmo assim, a contribuição ela é muito menor do que é necessário já hoje. Cara, eu não lembro onde eu vi. Ah, Agora, eu que eu sou muito lerdo pra essas coisas, né? Só pra lembrar, assim, de que quando eu tô falando aqui, entra nós três na tela, tá? é. Uhum. A gente fica dividido aqui. Sim. Alguém falando sobre a questão do investimento no INSS, né? Que você, eu vou pagar autônomo, Aham. tá? Eu vou pagar lá o valor X do teto, que quando eu aposentar, eu vou aposentar com o teto máximo do INSS. E aí foi feito esse cálculo do investimento em renda privada, sei lá. Sei Uhum. lá, investimento Qualquer. qualquer investimento fora do que fosse com relação ao INSS. Uhum. Você faria praticamente o triplo do valor que seria pago pelo INSS. Então, Sim. eu acredito também que as pessoas estão fazendo isso, né? Então Que a também. gente já falou. Ao Isso invés está de eu sendo pagar o uma. autônomo lá, eu faço o investimento para minha aposentadoria em renda Previdência privada. privada. É. Previdência privada, tava tentando lembrar o nome, isso aí. Uhum. Que é uma das É. coisas que eu pretendo fazer, mas não tá dando ainda. Tá.
Esses cálculos têm aparecido cada vez mais aí na internet. Sim. Ah, eu vou virar autônomo, ao invés de eu contribuir com o INSS, eu pego essa grana e vou investindo todo mês. Quando eu chegar num certo período lá, daqui a 30 anos, eu pego essa grana e Sim. começo a viver desses dividendos aí. É uma saída, tá? Só que aqui, gente, eu não tô falando que você tem que parar de contribuir com o INSS. Ele Não, também não, tem não. a sua Até por conta da importância. segurança, né? Ele traz a segurança, É. exatamente. E mas é um cálculo interessante. É um bom começo para quem quer investir. Essa é a verdade. É. O legal é que você tenha realmente a segurança através do INSS, tá? Que você tenha uma previdência privada é interessante. Tem que dar uma Uhum. olhada de como que tá esse contrato, como é que funciona. Eu tive dando uma olhada aí em alguns contratos de uns clientes meus aí que não valiam tanto a pena. Geralmente quando é empresa, né, tem uma participação da empresa e nesses casos valem mais a pena, né? Cara, quando a empresa. Nossa, bom ponto aqui que você falou, Cíntia. Tem empresa que ela entra com 50% desse valor, então você tá tirando uma parcela bem menor, então o resultado lá na frente vai ser muito melhor. Uhum. Tem empresas que te dão cotas em ações da própria empresa. Por exemplo, você tem direito a comprar um número X de cotas, que eu posso comprar 10, a empresa te dá mais 10. Então você transforma aquilo em investimentos Sim. muito interessantes também. Então tem que aproveitar essas oportunidades que a rede privada faz, né? Algumas, né? Não são todas, infelizmente. Mas tem que aproveitar mesmo, tem que aproveitar. É, Voltando um pouquinho sobre o INSS, sobre a aposentadoria, o grande plano que a gente sempre fala é a tal da liberdade financeira. Sim. É você poder escolher o momento certo de poder realmente parar de trabalhar para terceiros, né? Ficar lá 8, 10 horas trabalhando. Trabalhar com o que você quer, porque dificilmente a gente também para de trabalhar. Não precisa de uma Sim. atividade. Você não consegue ficar 100% à toa. Mas você precisa ter uma escolha. Escolha geográfica, uma escolha de, pô, todo mundo vai viajar. Ah, eu também vou, eu posso ir, eu posso viajar, eu posso morar onde eu quiser. Entendeu? Isso é importante. Isso é um dos fatores que também me chamou a atenção, porque é algo que eu tenho vontade. A experiência de ter vivido intercâmbio, ficado quase 30 dias lá fora, me abriu muito a mente. Uhum, É algo que eu não imaginava, morar fora. Hoje eu já queria viver essa experiência. As oportunidades de conhecer vários lugares do mundo quando você está lá fora é muito mais acessível. Então hoje é algo que eu trabalho também, de repente, ou trabalhar lá fora de outro lugar, ou ter essa flexibilidade de uhum. trabalhar, meu trabalho não está amarrado à localidade, né? Então, o investimento também te ajuda nisso, né? Talvez para você fazer essas escolhas, você tem que ter uma estabilidade já, né? Então, para dar esses primeiros passos. Então, foi algo que me estimulou também. Um dos grandes poderes do investimento é isso. Você tem um plano lá na frente. Vamos supor, não, a Cíntia planejou que ela quer morar numa casa maior daqui a 20 anos. Então ela está investindo todo mês para ter esse objetivo lá na frente. Mas vamos supor que lá, pô, o mundo muda o tempo todo, as informações mudam, guerras começam, acabam. Em 20 anos é muita coisa, ainda mais agora. E lá na frente ela decide, pô, vou comprar casa nada, vou morar, sei lá, vou morar em Barcelona, vou morar em Paris, vou ficar um ano morando lá. Ela vai poder escolher fazer isso, entende? Então essa é a liberdade que a gente precisa buscar, Sim, né? É para todo mundo? Infelizmente não é. Mas quem pode e busca esse conhecimento é importante. É importante buscar isso agora. Muita gente me procura assim: nossa, Rafael, mas eu já tenho 30 anos. Vou começar agora. Eu falei, cara, 30 anos você tá novo demais. tá começando bem, tá? Tá começando muito bem. 30 anos. Poxa, com certeza você consegue trabalhar 20, 25 anos ativamente para gerar bastante recursos para evoluir muito, né? Então,
Eu lembro antes de começar essa parte de investimento, na minha cabeça era assim: ah, vou comprar uma casa, pegar meu fundo de garantia, dar de entrada, depois eu alugo, o próprio aluguel se paga a prestação. E o Rafael falou assim: Tia, desconstrói. É juros, é depreciação de casa. No final, você está mais perdendo do que ganhando. Então, assim, olha por o caminho, pelo caminho que eu estava indo e o caminho que hoje eu Uhum. estou. E assim, e realmente ter esse sentimento de que foi as escolhas certas e que vou chegar lá no milhão, não sei quantos daqui a quantos anos, mas se Deus quiser, Mas é o caminho. é o caminho. Eu tô Cíntia, no mas caminho. essa fala é muito característica no meio de quem faz investimento, né? É que, não, comprar uma casa, eu acho que isso é até complexo pra gente, né? Ah, não, vou comprar uma casa ou vou viver de aluguel. Então isso na minha cabeça também ainda é meio confuso, sabe? Hum, Talvez vocês consigam clarear um pouco mais. Porque eu venho do meu tempo antigo, né, dos meus Uhum. 18 anos, que o teto sempre trouxe segurança, estabilidade, tranquilidade. Isso, tanto que eu tenho a casa aqui hoje, Sim. né? E essa casa também não está financiada. Então hoje eu falo que eu estou na minha zona de conforto. Só falta precisar resolver questão de documento que tá agarrado aí. Aham. Mas assim, eu vejo muito essa fala, né, na internet também. Não, é melhor você investir o dinheiro que você tem uma casa. Casa te traz manutenção, te dá problema, blá, blá, blá. Enfim. Isso também eu acho que tem que aprender, acho que tem que ser mais claro para as pessoas compreenderem Vou. esse sentido, sabe? Do porquê está morando de aluguel e o porquê está investindo, né? Tá. Primeira coisa, gente. A gente sempre precisa de um lugar pra morar, Sim, certo? Eu sempre falo assim, óbvio que eu tô brincando, mas até o morador de rua tem um lugar pra morar, certo? Então, uma das coisas básicas que a gente tem que garantir na nossa vida é segurança. E uma das bases da segurança é a moradia. Eu não tenho aonde morar. Cara, entra no financiamento, principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Taxas de juros baixíssimas. Você consegue encaixar no seu orçamento, até porque eles não vão aprovar se não couber no seu orçamento, eles fazem um estudo sobre a sua renda. Então é interessante sim, tá? É... Nossa, Rafael, então você tá falando que a Cintia não comprou, ela tá errada. Calma, tem casos e casos. Existe um estudo que precisa ser feito para cada situação. Não existe uma fórmula que fala assim, ó, só assim funciona. Não, não existe isso. Cada pessoa, cada família vai ter o seu objetivo e sua necessidade, tá? Quando que eu digo que assim é preciso pensar muito sobre em ter a segunda casa, por exemplo. Ah, eu vou ter uma segunda casa e a partir dela eu vou gerar uma renda. que Beleza? seria o meu caso, né? Eu já tinha a minha casa, já tinha o meu apartamento. Então, seria pensando nessa segunda renda futura, né? Isso aí. Futuramente eu tenho um aluguel ou tenho uma casa paga. Seria nessa linha de raciocínio, né? Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente fala muito sobre crenças. Uhum. Porque os nossos pais, os nossos avós sempre falaram: você tem que ter uma casa. Ah, tem que investir em casa, porque casa você vai viver de aluguel lá no futuro. Isso Sim. foi colocado na nossa mente lá no passado, sim, sim. certo? É errado? Não é. Só que o que eu estou propondo para as pessoas é pensarem em outras possibilidades que têm rentabilidades melhores do que você comprar uma casa e ter o aluguel recebendo por ela. Fazer uma conta bem de padaria aqui, tá? Imagina que você investiu 300 mil numa casa, certo? Uma casa, pro padrão aqui residência, uma casa popular, certo? Sim. 300 mil. Quanto que a pessoa paga para você de aluguel nesses 300 mil? Quanto que é uma casa de 300 mil aluguel? Depende do salário mínimo, talvez. Não sei. Ah, depende da 1.500, Depende localização, da né? Ah, localização, mas deve ser 1.500, nessa faixa. 1.700 reais. Vamos botar salário mínimo aí. Quanto é o salário hoje? 1.200 e pouquinho? Acho Eu acho que mais um vai um pouquinho. pouquinho Ah, mais. até 1.500. Vamos botar em média 1.500 reais, tá bom? Se eu pego esses mesmos 300 mil, 1.518. 1.518. Se eu pego esses mesmos 300 mil e faço investimentos hoje em renda fixa, ele vai te render 3 mil.
Entendeu a O diferença? dobro Sim. do que você ganharia. E ainda é um dinheiro que não tá preso no imóvel, né? Exatamente. Não, aí eu concordo, sem manutenção, Sem Ah, manutenção, sem sem inquilino, sem o risco de você imobiliário não. tirar uma fatia. Exatamente, ainda tem a imobiliária que vai tirar a fatia dela para administrar aquilo. Sim. É óbvio que eu acabei de falar que renda fixa não vai ficar esse valor o tempo todo. Mas aí eu entro nos fundos imobiliários, por exemplo. Porque o aluguel, qual que é a grande vantagem dele? Você recebe todo mês. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Você vai comprar uma fatia de galpões logísticos, de escritórios, de, loja de enfim, shopping. shoppings. O que que essa galera faz dentro desses negócios? Outros negócios geram lucro. A possibilidade de você sofrer um calote, ela é muito pequena. Porque você alugar sua casa pro Zé da esquina aqui é um risco muito maior do que você alugar 2.000 salas num shopping. Entendeu a diferença, Guilherme? Sim, sim. Isso eu tô falando de um shopping. Quando a gente pega. Eu não vou citar o nome aqui de um grande fundo que tem Não, de aí shoppings. você pede como patrocínio do Não, podcast. Aí você pode seria. falar. Aí você Não, pode falar. e nem por isso. Eu também. Por questões éticas também eu não posso citar Depois você aqui. me fala no off. Te falo sim. Até para as pessoas não pegarem como indicação. Não é isso que eu proponho. A ideia é que quando você pega esse fundo, cara, ele administra 20, 30 shoppings. Você tá entendendo a diferença? Uma das coisas que a gente olha no fundo imobiliário é a vacância. É o tempo que ele fica com aquele estabelecimento vago para ser alugado. Cara, é muito menor do que as casas. Entendeu? E a casa você tem um inquilino. Dentro desse shopping você E é tem um jogo de sorte, inquilino, né? Tem centenas. uns que são uma belezinha, agora tem uns que te dão mais prejuízo do Dá que uma lucro, puxadinha né? seu microfone pra frente. Rapidinho. Isso. Mais pra mim. Aí, deu. Tá bom? E fora todos os riscos que a gente está falando, tá? Agora, nossa, Rafael, então você é totalmente contra quem investe em imóveis? Não, cara, tem características de cada um. Tem um objetivo de cada um, entendeu, Guilherme? Uhum. Eu nunca aqui vou julgar a decisão de cada um. Eu tive uma aluna uma vez que ela tinha algumas casas em Angra dos Reis. E aí eu comecei a fazer essas contas para ela. Se ela vendesse e tal, papapá. Ela simplesmente falou, cara, mas eu não quero. Eu falei, então tá tomada a decisão. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu só mostrei para ela. A decisão é de cada um. Eu sou um facilitador das informações. A decisão é do cliente. Esse é um dos grandes princípios que a gente tem do planejador financeiro. É isso. A gente não pode impor alguma coisa. A gente traz a informação. E a decisão é da pessoa. Entendeu um pouquinho sobre os Sim, imóveis, sim, Guilherme? sim. Mas isso é muito difundido, né? É. Isso é muito falado. E o grande problema, Rafael, é esse, porque as pessoas jogam a informação na internet de uma forma como se fosse tudo muito fácil. Uhum. E é uma vida aqui atrás da tela que não é legal. Igual a gatinha. Estamos gravando um podcast, nós viramos youtubers, é tudo muito fácil. Aham. Não é nada, é tudo difícil pra caramba. Pô, E é falado de uma maneira como se, vou pegar todo o meu dinheiro, vou morar de aluguel e vou comprar uma casa. uhum. Ou vou investir ali e deixa minha casa pra lá. Então, não é bem assim. Por isso que eu te perguntei, que eu queria dar uma clareada nisso. Não, Então, e tiveram muitos influenciadores aí um tempo atrás fazendo essa conta. Vale a pena eu viver de aluguel, pegar a diferença, investir e lá no futuro eu comprar a casa. sim, Pra ele fazia sentido isso, sim, gente. sim. Entendeu? Não é que ele estava errado. E nem quem comprou a casa também está errado, né? Dentro desse programa, quando você entra, principalmente o Minha Casa Minha Vida, cara, antecipar a parcela é sensacional. Sensacional. Você paga muito menos juros, num prazo muito menor. Pode usar o FGTS, por exemplo, e isso numa situação de quem não tem uma casa. Vale muito a pena, tá? Então, Acho que o cenário, as circunstâncias, uma das coisas que o Rafael falou para mim também é a questão da oportunidade. exato. Às vezes um investimento,
é rentável, é uma rentabilidade lá prevista, mas às vezes aparece uma oportunidade muito boa. Uhum. Um carro com um preço muito abaixo de É, isso a tabela que gente chegou, você sabe que vai revender em 2, 3 meses, o É, dinheiro vai vir conversou muito isso, mais né, rápido Rafa? do que o investimento. com Então, assim, certeza. tudo isso tem que ser, é válido ser avaliado, né? Acho que nós conversamos sobre isso no dos primeiros episódios que eu Aham, falei, né? Sobre a questão. Foi com o Elton, foi com o Elton. que ele veio com a camisa escrito sorte, né? Aham, E eu te comentei sobre a questão do que no mundo financeiro não é falado muito sobre sorte, né? E sim oportunidade. E na por que eu tô verdade, falando isso também? Porque eu venho nessa tríade dos livros aí, que é os clássicos da- de quem tá aprendendo investimento, que é os três sim. livrinhos mais característicos lá, o Homem Mais Rico da Babilônia, enfim. Pai rico, pai pobre, Não, esse não. Eu li o Psicologia Financeira psicologia e agora financeira. o outro agora não vou lembrar. Daqui a pouco eu vou te falar. Então vem muito nesse contexto da oportunidade. Eu sou um Aham, cara aqui no estúdio que eu vejo oportunidade. Eu tenho sim. dinheiro reservado, eu compro muito equipamento de segunda mão, Aham, com preço muito mais barato. Aí as pessoas olham aqui e falam, nossa, o Guilherme tá com um estúdio. Ou é. seja, eu tinha o dinheiro reservado para poder comprar o equipamento. E, Entrando um pouco nessa questão da oportunidade, quando a gente monta a carteira, a gente tem lá reserva de emergência, que é primordial, Sim. até para quem está saindo de dívida. Começa a montar reserva de emergência para você não criar novas dívidas e ela tem que estar com uma liquidez alta, como a Cintia já falou aqui. Você tem que poder sacar a qualquer momento. E uma outra parte que a gente coloca é esse valor de oportunidade. Porque pode surgir, sei lá, uma sala comercial com preço muito bom, alguém que está precisando vender, você tem aquela grana, entendeu? Pô, Fel, você acabou de falar que não vale a pena comprar outro imóvel. Depende, depende da oportunidade, Uhum. né? Isso, ou então, uma das coisas mais valiosas que nós temos hoje não é só o dinheiro, é informação. Imagina que você tem uma informação de que naquela tal região vai se ter um empreendimento muito grande daqui a 10 anos, 5 anos. É uma oportunidade que você tem. Se você tem a grana, você consegue investir naquele local. Entendeu? Sim. Isso é importante a gente ter também, Guilherme. Tá? E hoje a informação é muito mais viva, né? Eu Muito. brinco porque quando a gente era mais novo, o primeiro sonho geralmente é um carro, né? É. Mas eu fico pensando, se eu tivesse comprado aqueles terreninhos aqui na Alegria, que era É. R$ 5.000, que hoje é 120, eu falei, ai, por que que eu nossa, não fui nem fala. visionária? Eu tenho uma Mas a experiência gente não dessa também. tinha essa visão, né? De Sim, que as sim. coisas aumentariam muito. Hoje em dia a informação é muito mais acessível. Mas isso depende É, também. Depende de quem tem essa informação e quem quem aproveita dessa busca também, né? informação. E a gente era muito novo também quando, Sim. né, surgiu aqui esses loteamentos do Acesso Oeste. Conta essa história aí, Guilherme. Eu tive a oportunidade de comprar um terreno em Angra também. Ah, 5.000. Aqueles cantinhos que tem lá. sei. Aí eu falei, isso aqui, eu vou virar as costas pra invadir, não vou comprar esse troço, nada. Ah, Aí eu vou lá ver hoje, terreno é 150, 200. é, E eu tinha dinheiro, tá? Pior que eu tinha na época. Né? mas é o que a gente tá falando, é a oportunidade. A sorte passa para todo mundo, né? Quem tá ali, aproveita. Isso é normal, tá? Bom, Cíntia, como é que foi assim esse passo a passo, de forma bem resumida assim, para você chegar e falar, opa, agora sim eu me tornei investidora. Comecei assim, fiz assim, agora eu tô nesse ponto aqui. Eu acho que quando eu já tinha o dinheiro, eu tinha o CDB lá e acabei recebendo um dinheiro. Na época eu estava numa transição de empresa, recebi uma rescisão também. E foi quando eu fui para a corretora, né? Uhum. E aí eu abri uma conta na corretora, e aí a gente sentou para montar uma proposta de carteira, né? E ali que acho que virou minha chavinha, né? Falar agora é real, eu sou uma investidora. É isso aí. E acho que foi nesse momento, né? A gente fez essa base, essa distribuição da carteira maior na renda fixa, mas logo a gente já começou com a renda variável. Eu Foi acho bem que rápido, né? foi bem rápido. Eu acho que Acho que quando você você já tinha entra, um LCI, se eu não me engano. tinha. Não é? Eu transferi até, né? Na Aham. época. E acho que a renda variável, acho que é onde você se sente mais investidor, né? E acho que a questão que eu falei da confiança e ajudou muito
falou, você está preparada para ver de vez em quando tendo as baixas, que é normal. Uhum. Eu acho que ter essa conversa franca ajudou eu estar preparada para quando isso acontecesse, saber que essas oscilações eram normais, mas como aquilo ali era uma visão futura, que futuramente eu ia ter o retorno esperado, né? É. E ainda tem algumas sofisticações na carteira da Cíntia que vão evoluir ainda. A gente já chegou a Ah, falar um pouco sim, sobre que é investir em dólar, né? Que é dólar, a gente chama de dolarizar a carteira. Por quê? É uma moeda muito forte, é, ela tem a sua variação também. Então você consegue ganhar de três formas. Isso que é tão legal de você comprar ações fora do país. Porque você ganha na própria valorização da ação, você ganha no recebimento dos dividendos e você ganha na valorização do dólar em relação ao real, que assim, a gente olha, nosso país é um país rico. Gente, o nosso país, ele é muito fraco. A nossa moeda é muito fraca perante as outras moedas, como o euro, o dólar. Então, a gente tem que se basear pelo dólar. O mundo inteiro se baseia pelo dólar, tá? Ele é a base para muitos parâmetros. Mas é por isso que a gente tem que ter uma parcela dos nossos investimentos em dólar. Eu estava vendo, para quem pensa em investir, principalmente em mais um longo prazo, Ih, deu. Não tô te ouvindo aqui agora. Foi rápido. Pra Mas mim eu não tô voltou ainda quietinho não. aqui. Mas Não, vocês estão ouvindo? pode ser um mau contatozinho Mas aí eu no tô ouvindo seu. Pode ser um mau contatozinho no seu fio aí do fone. Mexe nele aí. Não, na saída aí entre os. Oi? Não? Eu tô ouvindo bem baixo. Eu sei não. Eu não tô me ouvindo agora. É mau contato do seu fone aí. Tá, como é gravado eu consigo editar. Deixa eu só marcar a minutagem aqui. 57. Aguenta aí que eu vou aí. Foi não? Agora sim. É um mau contatozinho aí. Aí, agora eu tô ouvindo. Você deve ter esbarrado no fio aí. é um estudo que foi feito. É, é bom você ter de 15 a 18% das suas ações fora do país. Isso te traz mais segurança ainda, tá? É importante. Dentro das próprias corretoras, você consegue fazer sim. essa distribuição. Ou ter outras corretoras também. Aí depende, é o que eu falei, depende de cada perfil, depende da maneira. Igual a Cintia, ela é bem conservadora. Imagina, ela tem uma plataforma, aí tem que ter uma outra plataforma. Daqui a Muita pouco a gente informa- vai falar de criptomoeda, é outra plataforma. Então, assim, Muita informação. é muita informação para você administrar. Não, Rafael, eu prefiro centralizar tudo num lugar só. É o perfil de cada um, né? Sim. É o tanto que você quer colocar. Então a gente vai sofisticar a carteira da Cintia ainda mais. Ah, eu tô ainda nas caixinhas do roxinho lá. Vale a pena ou não vale? Fizeram a Aí. pergunta de novo? Teve um podcast que fizeram essa pergunta aí. Não, Foi... eu que tô perturbando, falando Não, mesmo. mas é interessante. Ó, vou dar um exemplo por mim. O Aham, pouco dinheiro que eu tenho hoje eu deixo lá. Por quê? Por isso tudo que você falou. É mais cômodo pra mim. aham. Na correria do dia a dia, eu sei que tá lá, tá rendendo 100% CDI. Eu sei que poderia ter outros lugares que renderia mais. Mas na atual situação não dá. Aham. Não dá, correria, muita coisa. Mas eu acho que tem que organizar, tirar um tempo pra ver outras possibilidades. Sim, e é o que eu falo, ganhar dinheiro não é só trabalhando, suando, sabe? Tem que ganhar dinheiro de forma inteligente. O dinheiro tem Fazer que o trabalhar dinheiro pra ganhar pra gente. você. Né? Por isso que é importante aprender sobre educação financeira, como o dinheiro funciona, pra gente ganhar dinheiro de outros lados. Tem que gerar outras fontes, tá? É, Voltando aqui, Cíntia, que nesse processo que a gente viveu, o que mais assim te impactou? Você falou, caramba, cara, esse negócio o Rafael me falou, que coisa de maluco, mas funciona. Que mais te impactou assim? Assim, é porque era algo muito desconhecido para mim mesmo, né? Essa questão de bolsa de valores, de ações, eu achava que eu tinha que ficar lá Uhum. vendendo, comprando, acompanhando as quedas, subindo, descendo. Falei, não, isso não vai ser para mim. Então, assim, ter essa clareza de como as coisas funcionam, abriu muito a minha mente sobre isso. O quanto era o caminho mais confortável e seguro para o que eu tinha no momento, né? Para o que eu almejava futuramente também. Eu acho que foi nesse caminho, assim, nessa construção de entender mais como funciona, é, como que é importante montar a minha carteira da maneira que eu me sentisse
Porque se eu fosse direto tudo para renda variável, acho que seria um impacto meio grande, É. né? Tem que ter esse caminho construído, né? Uhum. Para não ver só ter essa decadência, né? Eu acho que isso foi muito importante também, ter essa segurança, porque realmente eu era o bem moderado. Hoje a gente já tem uma carteira um pouco mais arriscada, assim, mas ainda tem a minha margem maior de segurança, né? Uhum. Mas tudo isso fez a diferença. É, entender que para alcançar os meus objetivos a longo prazo num curto menor, eu teria que ser um pouco mais ousada. É. Isso faz parte do risco também. Uhum. Lógico que a gente sempre procura, o Rafael me ajuda muito nessa parte de investir em lugares que sejam mais seguros, que existe o risco, mas estatisticamente, durante os anos, o risco é bem menor, né? Isso aí. O risco como a gente fala, quando... Risco Mitigado. calculado, mitigado, É. não é calculado, é, é menor, as chances menores. Então, isso faz diferença de ter esse conhecimento, ou pelo menos ter a pessoa ali do seu lado que vai te Uhum. indicar a ter essa confiança um pouco maior, né? É, porque para tomar a decisão de, poxa, se você entrar agora na sua corretora, você vai ver uma cacetada de fundo imobiliário. Cara, como é que eu decido qual que eu vou fazer? Qual que eu decido? Você tem que primeiro entender quantos anos aquele fundo já administra, quem é a administradora daquele fundo, o quanto é o dividend yield, que é o quanto ele te paga por cada cota que você compra, qual é esse percentual, o quanto de dinheiro circula naquele fundo. Quanto maior o patrimônio daquele fundo, melhor você consegue comprar e vender aqueles ativos. Então isso é importante na hora de tomar a decisão. Quando eu vou para as ações, como que eu tomo a decisão? Você vai olhar o histórico, porque são empresas. São empresas que estão no mercado e você consegue olhar os resultados dela dos últimos 30, 50 anos. Então você tem uma probabilidade de ter bons resultados nos próximos anos. Então aqui a gente não está apostando dinheiro. A gente está olhando os dados estatísticos para tomar uma boa decisão lá na frente. Tá? Eu não vou citar nome de empresa, quase que eu falei aqui agora. Mas tem empresas que você vê que são sólidas, elas geram resultados todos os meses, todos os anos. Todos os meses não, mas todos os anos. Só um resultado aqui, essa semana aí, eu não vou falar, mas é um banco. Teve um banco que... Ele é o banco mais antigo aqui do Brasil, tá? O resultado que ele teve foi, assim, histórico. Muito bom. Quem tem ações dele tá muito feliz. Só que, poxa, por que que eu tenho ações dele? Porque nos últimos 50 anos ele sempre trouxe resultado. Não é porque eu sou correntista dele ou não, ou porque eu gosto dele ou não. A gente tem que ter Baseado essa em dados, frieza. sim. Exato, a gente tem que se basear em dados. É muito estudado isso, tá? E só para complementar essa coisa de, eu estou apostando meu dinheiro ou não, realmente eu estou usando estatística a meu favor, vem a questão do trader. Muita gente me fala, nossa, Rafael, isso é trader. O que que é trader? É eu trabalhar no mercado, comprando e vendendo ações o dia inteiro. Não é esse o caso. Que era o que a Cíntia Eu tinha achava que mito. era. Não é isso. Ela está numa construção de patrimônio. Ela está na fase da vida dela de acumulação de patrimônio para num futuro ela desfrutar disso, tá? O trader, eu diria que ele é um trabalho, ele é uma renda extra. Você vai dedicar uma parte do seu dia para fazer o trader, comprar e vender ações ali. Aí vem robôs, tem várias maneiras de você fazer de forma estatística para você conseguir fazer grana, tá? Não é errado, só que você tem que estudar para fazer isso também, beleza? Aqui já está uma grande diferença do que a gente está falando de investimento e trader. É uma boa fonte de renda? É, para quem sabe fazer, tá? Vou citar aqui o Paulo Vilarim, que ele é um grande conhecedor e ele ensina sobre trader. E ele é daqui da cidade de Resende, tá? Muito bom.
Procurem ele aí depois. Um grande parceiro meu também. E os princípios dele são muito bons. Bom, dentro dessa série, Cintia, a gente tem uma promoção, né, Guilherme? Tô aqui ansioso. Que todo episódio eu falo uma palavra e essa palavra vai formar uma frase no final e quem escrever essa frase pra mim, ou no Instagram ou no WhatsApp, no final eu vou fazer um sorteio e eu vou dar uma consultoria totalmente gratuita pra essa pessoa. Então, ó, tem que assistir, você viu? Eu tô Caralho. falando aqui no meio do episódio pra não ter problema. Vou olhar aqui a palavra aqui agora. Você tá anotando o tempo aí, Guilherme? Eu falei pra você que eu ia anotar e eu ia fazer um negócio diferente, mas eu achei justo não fazer não, porque senão Então- vai ficar muito fácil. Então tá A pessoa bom. vai ficar adiantando o vídeo e vai ver que mudou, vai falar, é aqui que tá a palavra. Aí não vale, né? Não, É isso pô, aí, tem que ser muito de- bom. Não é tão simples querer ter uma mentoria, né? Uma assessoria. Não, tem que Consultoria, senão. tem que participar aqui, tem que interagir, comentar aí no YouTube, seguir o canal do Estúdio Dá uma ajuda 144, pra nós aí, né? né? Tem que seguir lá, poxa. Comenta nos vídeos, tem bastante coisa boa lá. A palavra de hoje, então, pode falar? Pode? É sua. 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 Sua, não minha, sua, Ok. tá? Vai ficar bonita essa frase, hein? Vai. Meu Deus. Você fala pra Cada que eu já episódio você esqueci as fala uma primeiras. palavra. Cada episódio eu falo uma palavra, No final vai formar uma frase. vai formar uma frase. Legal. Tá quase acabando, hein? Falta 2, né? Faltam 2. Tô ansioso aqui já. Já tá com aquele arzinho de... Vale pra quem já é cliente também, gente? Vou lá, Vale, né? ô. Opa. Por que não? Só não vai valer pra Consultoria mim, né? vitalícia, ué. Só não vai valer O pra Guilherme, mim. o Guilherme vai ganhar um bônus aí também. Ele vai ganhar um colete de Já chá. tá com gostinho de... Poxa, tá acabando? Rafael? Cara, pior que tô. Eu falei pra você. Já tô e assim, E a Cintia já esqueceu que tá no podcast, né? já tá em casa Já já. passou aqueles 45 minutos, Tá né? com 1 hora já. Ah, então tá É. bom. Falei com ela no off aqui que eu já conversei. Já tô conversando com algumas pessoas pra segunda temporada, tá, Guilherme? Aí, ó. Já tô falando no off, mas aí eu vou vir com uma outra proposta. Não vou falar só de educação financeira, não. Vou falar de muito mais coisas. Vai Empreendedorismo. Vai me Legal. fazer uma contraproposta também. Hã? Vai me fazer uma contraproposta também? Claro. Isso já foi, eu acho, né? É. Já foi uma cantada aí, Tem ó. bastante coisa pra vir aí. Mas, ó, e uma das convidadas que já topou, mesmo sem saber o que que é a irmã da Cintia. Ó, Tá no sangue da família, viu? Tá, ela ó, sensacional. Segue ela lá também. Qual que é o Instagram dela aí? Fala aí. Ana Cristina, acho que é Mary Kay. É. Cara, sensacional o Instagram dela. Tá depois, Acho que depois também eu tenho que pegar o da Cintia e quando a gente for postando as coisas, a gente vai marcar o dela. Marco dela também que, assim, não é só sobre Mary Kay que ela fala sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento humano, muito bom, Ana muito Cristina Mentora. bom. Isso. Bom, voltando aqui, já estamos seguindo aqui para reta final. Guilherme, se tiver dúvida aí, você pode me falar, tá? Tem problema Não, nenhum. as dúvidas realmente eu acho que são essas, cara, Aham. as mais clássicas, né? Sim. Ah, vale a pena colocar lá na caixinha do roxinho? Ah, Ah, vale é, a, pô, você perguntou, eu não respondi, pô. vale a pena trocar essa questão da casa, né? Igual eu Uhum. tinha falado, por aluguel, investimentos. E eu acho que a pergunta mais clássica, Tá. e eu acho que a mais clara, talvez até a Cíntia possa responder. Se falar de investimento e ela que veio do nada, né, teoricamente, que nunca foi, ela acho que ela vai esclarecer praticamente tudo. Não tô te botando em saia justa, não, tá? Cíntia? Fica tranquila. Porque as pessoas falam em investimento, mas ninguém nunca fala em coisas de valores pequenos. Quando a gente fala de investimento, a gente pensa, eu preciso ter 10 mil, 20, Muito 50, bom. 100 mil para investir. E eu acho que isso também não é difundido na cabeça das pessoas, de que pode começar com pouco, né? Então talvez também seja uma questão a se falar. Você quer falar ou eu falo? Ah, eu acho que tudo você tem que começar de um princípio, né? Então não tem como estabelecer qualquer coisa sem um início. Então, o Rafael trabalha muito isso na mentoria, né? A gente já falou bastante aqui da reserva de emergência, que geralmente são 6 meses
6 meses? Depende do perfil também, é. Mas no mínimo 6 meses da sua renda, Uhum. que se qualquer BO acontecer, saúde, profissional, qualquer E coisa, vai acontecer. você tem essa reserva. Então a gente trabalha inicialmente já com essa meta, mas não quer dizer que você já tem que iniciar por ela. Você tem que ter o seu primeiro objetivo. Então, eu acho que isso é válido, né? Não, é muito difícil você já começar com essa base. Igual eu tinha alguma coisa assim, mas eu não comecei com ela de um dia para outro. Uhum. Foi algo construído. Então, o Rafa acho que vai poder complementar um pouco melhor. Existe uma estatística no mundo onde diz que 83% das pessoas que mudaram de patamar de vida, que enriqueceram, vieram de baixo. Ou seja, ninguém começou grande. Precisou ser uma construção. Óbvio, não estou falando ninguém, mas é grande parte, né? Sim. O segredo para você mudar de vida são 3 passos: aprender a ganhar mais, aprender a administrar esse dinheiro, gastando de forma sustentável, e investir uma parte dessa grana. Sem você seguir esses 3 passos, você pode conseguir? Pode, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. E lembra lá do conceito de investimento. Eu não estou falando só de investir na bolsa. Ela é uma das formas. Você pode investir num negócio, abrir um negócio. O Brasil tem tantos empreendedores com tanta criatividade. Mas tenha sabedoria para abrir esse negócio também. Não adianta simplesmente abrir. Tem que ter sabedoria. Tudo que a gente está falando aqui, o princípio é o mesmo. Tem que ter educação. Nada vai funcionar se você não aprender, se dedicar, estudar, buscar um bom mentor. Isso é muito importante. Eu não vivo sem minha mentora. Não vivo. Por quê? Ah, Rafael, você já é um educador, tá aí no mercado, tá atuando há bastante tempo. Cara, o mundo muda toda hora. A forma de atender meu cliente tem que evoluir. A maneira que eu atendia a Cíntia era de uma forma. Hoje eu atendo já diferente. E tem que ser melhor. Porque se eu fosse igual, estaria errado. Porque o mundo mudou. O mundo está em constante evolução. Então eu tenho que evoluir. Então buscar bons mentores para te ensinar é muito... Assim, é um crescimento muito diferente. Eu tentei seguir sozinho minha vida por muito tempo. Quando eu percebi que não dava mais, aí que eu tive realmente um mentor perto, eu falei, cara, eu devia ter feito isso há muito tempo, porque o crescimento ele é absurdo. Ele é absurdo. Então investir pequeno, pouco, é o começo. Até mesmo para você aprender, pra você arriscar, para você perder. Entendeu? Porque você também aprende errando. Não é só pegar o Rafael, ele vai te ensinar, vai fazer tudo bonitinho. Cara, os meus primeiros investimentos eu fiz um monte de cagada. Eu não sabia fazer direito. Mas eu fui aprendendo também. É o tal do skin the game, né? O Thiago Nigro bom que ele fala errou muito. para poder trazer pra Tem que gente botar já na toda. pele. Tem Ele que fez botar... essa parte por nós, né? eu fiz, eu faço ainda. Porque um lado meio ainda que não tem tantos estudos estatísticos, né? Para que a gente comprove e diga, não, isso é investimento, são as criptomoedas. O Bitcoin, tem Ethereum, tem muitas outras criptos. Ela ainda não pode ser considerada como um investimento. Óbvio que ela vem num crescimento aí exponencial muito grande nos últimos anos. É uma parte do meu investimento que eu coloco lá. Mas é o quê? Para eu testar. Para eu brincar com essa nova forma que vai se tornar um investimento no futuro. Eu acredito muito nisso. Mas eu não posso dizer que, vai lá, coloca todo o seu patrimônio lá. E eu conheço pessoas que fazem isso. E é errado. Eu não posso colocar todos os meus ovos na mesma cesta. Sim. Tem que distribuir. O mercado ele é volátil. Volátil. Cada hora uma ação sobe, outra desce. Uma parte do mercado vai estar melhor do que a outra. E eu tenho que estar surfando em todas as ondas. Essa é a ideia. E sobre a caixinha, até agora eu não falei, né? Eu acho que nem no outro você falou. também. Falei, pô. Falou? Falei. Não lembro.
A gente comentou algo sobre, eu brinquei também. É porque a gente fez um ao vivo, lembra? E aí alguém perguntou. Ah, foi no ao vivo, não foi aqui no É. episódio, não. A caixinha do Nubank, ela é um CDB. Ela é um CDB. O CDB, basicamente, é você emprestar o dinheiro para o banco. Então, a gente está falando aqui de renda fixa. Renda fixa, a gente viu que a taxa ela é baseada na taxa Selic, que está em 14,75%. Então, é uma taxa bem alta. Ou seja, hoje, ela Hoje vale é- muito a pena. Uhum. Qual que é a vantagem da caixinha? Ela tem liquidez diária, você tem ali todo dia vendo ela rendendo. Toda hora você pode sacar, colocar dinheiro. Você não fica com o dinheiro travado. Isso é importante, tá? E é uma boa alternativa para você guardar a sua reserva de emergência, por exemplo, Sim. tá? Além do Tesouro, o Tesouro Selic também é uma boa alternativa para você guardar sua reserva de emergência, porque eles têm as mesmas características. Liquidez diária, fácil de você sacar esse dinheiro e uma boa rentabilidade no atual momento, tá? Entendeu, Guilherme? Entendi. Não é para você ficar para sempre só investindo ali. É isso que a gente tá falando. É, até pelo volume que eu coloquei lá, me rendeu um valor. Enfim, em 12 meses, ficou Sim. parado lá, valeu a pena. Tava parado mesmo. Então, mas é o que a gente tava falando. O cenário atual tá muito propício para você ter o dinheiro lá. Só que se você olhar num cenário muito maior, principalmente de tempo, daqui a 20 anos, se você só deixar na caixinha, ela vai render muito, muito, muito menos do que se você comprasse ações, por exemplo. Entendeu? Isso num cenário de longo prazo. E essa questão de colocar o valor no juro pré-fixado, como que funcionaria isso aí? Então, vamos lá. Aí a gente já tá Tem entrando. relação com essa taxa Selic agora? Porque assim, quando você. Vamos entrar para a parte do tesouro, tá? O tesouro ele tem várias subdivisões. Tesouro pré-fixado. Ele vai te dar uma taxa, ó, independente do que aconteça no cenário. Juros altos, baixos, eu vou te pagar Aquilo ali. 11%. Pré-fixado. Tá ali, Aham. pá. Vou deixar lá 4 anos aquilo ali. Vai render 11%. Beleza? Dentro do mesmo tesouro, eu tenho o Tesouro Selic. Ele vai usar como base a taxa Selic. Então, ele vai ter essa variação de acordo com a taxa Selic. Beleza? Tem o Tesouro IPCA+. IPCA é o quê? Inflação. Então, ele vai pegar a inflação daquele período acumulado mais um valor prefixado. Inclusive, está se pagando valores recorde, tá? Tava em 8%. Imagina, 8% mais a inflação acumulada no período. Tá? Importante também. Então, tem várias maneiras de você diversificar na renda fixa. A gente está falando aqui só de renda fixa. Né? Tesouro, CDB, LCI, LCA. São maneiras de você diversificar dentro desses parâmetros aí. Tá? É importante ter todas elas, ô Guilherme. Tô vendo, cada hora eu fico mais confuso. Então, mas quando a gente coloca isso no papel, entende realmente a funcionalidade de cada uma delas, com os objetivos que a gente traçou lá atrás, tudo faz muito mais sentido. Não, sim, e eu tô te falando e perguntando assim, porque tem uns 2 anos atrás eu entrei nessa aí de fazer alguns investimentos também. Aham. Sem conhecimento, sem experiência, sem nada. Mas aí depois eu tirei para poder investir aqui, aí fui fazendo as obras, enfim. Sim. Mas eu era aquele cara que não tinha dinheiro nem pra comprar o pão no dia de amanhã. Cara, então assim, pra mim foi sucesso. Sim, sim. A gente tem que ser muito grato pelo que a gente já passou também. E eu acho que isso que a gente tá fazendo, Rafael, independente de como vai ser visto lá fora, Uhum. para as outras pessoas, nós vamos ter aqueles que gostam, aqueles que criticam e aquele que vai ficar em cima do muro. Sim. E aquilo que a gente sempre brincou, eu não tô nem aí, porque a gente tá trazendo conhecimento de qualidade. Uhum. E é bom as pessoas assistirem. Quem gostar, beleza. Quem não gostar, tá tudo bem também. É. E por isso que eu acreditei no seu projeto de você vir falar aqui. Entendeu? Eu não ia botar minha cara a tapa no meu canal assim, tão Uhum. simples e do nada. E eu tenho uma função social além, óbvio, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que
né? Eu abri uma empresa com o fim de gerar lucratividade. E Sim, a proposta social tem que acontecer, a não tem proposta jeito. social é o quê? Trazer conhecimento para o máximo de pessoas possível. Sim. Porque nem todas as pessoas vão ter a condição de ter acesso a essa informação. E é necessário que as pessoas conheçam e tenham acesso a isso, tá? Acho que é isso, Rafa. Bom, Acho mais chega de te encher de perguntas. não, eu gosto, eu gosto. Cíntia, se você pudesse dizer assim, né, para as pessoas que ainda têm medo, o que você diria assim, uma dica para elas? Como que elas perdem esse medo? Como é que elas vão mudar de vida através dos investimentos? Eu vou falar um pouco o que funcionou para mim, né? Procurar uma pessoa que seja da minha confiança e que eu saiba que tenha todo esse conhecimento que eu precisava. E isso para mim foi um divisor de águas, né? Uhum, Eu acho que a gente vem de muita crença criada ao longo da vida de que a gente já falou aqui algumas coisas, vou ter patrimônio, vou ter casa, que é o que realmente vai me dar renda futuramente. A gente desconstruir isso não é algo muito fácil. E as coisas estão mudando a todo momento, né? uhum. E é o que você falou, não existe certo e errado, existe o que você quer e o que é mais adequado para você. Então, eu acho que é estar com essa mente aberta de pro novo e que as coisas estão mudando, né? O que era funcional antes, hoje não se aplica mais e amanhã também não vai se aplicar. Então, tudo Uhum. está muito dinâmico, né? Eu acho que ter esse caminho de mente aberta para o que, lógico que não se arriscar, né? Ter riscos calculados, né? Sim, Eu acho que ninguém quer jogar para perder, mas às vezes tem que assumir alguns riscos para poder dar esses passos. E acho que esse caminho foi muito foi o que funcionou para mim. Ter, ir até você, fazer todo esse trabalho desde o início, conhecer um pouco esse mundo para ter um pouco de clareza de onde eu estava entrando. Lógico que não tenho 1% do conhecimento que você tem, mas eu tenho essa confiança de que as coisas que você me fala faz sentido de uhum, explicar, de entender e que é esse caminho que eu quero seguir para mim. Então, eu acho que vale a pena buscar um pouco desse conhecimento, entender qual é a sua realidade e ter alguém ao lado que possa te direcionar caso você não tenha todo esse conhecimento. Porque você também pode seguir pelo caminho, né? Hoje em dia tem muito conteúdo aí, né? O sim. podcast vai ser um conteúdo legal. E Uhum. tem pessoas que têm esse dinamismo de procurar, de entender. Não era o meu caso, eu gosto de praticidade. Então, eu acho que foi isso um pouco. Sim. Pô, legal você ter falado que tem muitos influenciadores, pessoas que trazem conteúdos de muita qualidade na internet. Sim, Só que as pessoas, até para isso, precisam entender quem tá falando tem que ter um coisas que conhecimento. fazem sentido. Porque tem muita gente que fala muita besteira, Sim, né? Não trazem realmente um conhecimento científico ali por trás. Tem que ter dados históricos, tem que buscar conhecimento de verdade para poder trazer. Porque a internet é um mundo aberto, né? Cada um fala o que quer. E hoje em dia com uma IA, né? A gente vai lá, pergunta para a IA, já traz a resposta pronta. Então, assim, eu acho que Mas mesmo com a IA, tem que ter um mínimo de conhecimento e saber as fontes de buscar também, que sim, isso faz muita diferença. eu faço muitos testes com o ChatGPT, com a Gemini, enfim, e eles dão muita resposta errada. Não que seja errada, assim, absolutamente errada, mas que é uma resposta que, cara, pode levar muita gente a tomar atitudes erradas. Porque falta um conhecimento prévio da própria IA. Ela não trabalha todos os parâmetros. E olha que eu uso o sistema pago, que ele é mais preciso Sim, do que o sistema gratuito. E a maioria das pessoas usam o gratuito, sim, que não vai se aprofundar ainda mais, entendeu? Então é muito perigoso isso. É um caminho muito perigoso. É, ter alguém que realmente tem esse conhecimento prévio, é mesmo a Cintia. A Cintia já vai ter um conhecimento prévio muito maior do que muita gente. Busca essas referências boas para seguir pessoas boas também. sim. Isso Com é muito certeza faz importante. diferença.
Pega lá aquele Prêmio Best, daqui a pouco o Estúdio 144 tá lá concorrendo. É, Será? pega lá, tem lá uma lista dos 10 lá mais influenciadores sobre investimentos. Pô, segue essa galera, cara. É importante você ter uma referência de um órgão que faz ali uma premiação também. Isso é interessante. Isso eu tô falando de YouTube, né? Instagram, aí vai para outras plataformas, começa a ficar um negócio ainda mais negligenciado ainda, porque É, qualquer um fala, com tá? certeza. Bom, já estamos chegando aqui na parte final. Queria que você, ô Cíntia, desse aí uma dica, não só uma dica, mas assim, o que que te ajudou e que você vai levar para sempre? Ah, isso aqui, pô, isso aqui o Rafael me falou. Isso aqui realmente eu vou levar para minha vida. Eu falo para quem eu encontro. O que que você pode dizer assim? É, assim, muitas dicas que você dá, assim, que são coisas que eu levei para a vida, né? Essa questão, até frases de afirmações que você traz dentro do treinamento, a gente às vezes isso faz muita diferença, né? No pensamento, na positividade, de você trazer isso para o seu contexto diário, para você acreditar naquilo que você está fazendo. Trouxe muitas dicas de pensar numa renda extra, coisas que eu não pensava hoje. Eu trabalho muito isso na minha mente, para o que eu quero buscar lá na frente. Eu preciso pensar em algo. Igual a gente falou, a questão de aposentadoria, não é que eu quero me aposentar daqui a 10 anos, mas talvez ter a minha renda de investimento e ter um trabalho flexível que eu possa fazer. Uhum, Então, essas dicas que tá dentro da sua mentoria, que foram coisas que desconstruíram muita coisa, que me fizeram abrir também mais a mente para isso. Então, tem muita coisa que traz, né? Não vou lembrar aqui de toda, mas tem muitas coisas que eu levei para a vida. E principalmente a relação de confiança que sempre existiu. Na mentoria, a gente abre a nossa vida, né? é, Abre a nossa conta bancária, as nossas informações. Então, é um tabu é muito um grande, tabu né? que às vezes as pessoas têm medo de buscar porque falam, Uhum, nossa, como eu vou passar essas informações que são sigilosas, são nossas, para uma sim. pessoa? Então, isso foi fundamental, assim, saber que eu estaria passando as informações para alguma pessoa de confiança e que aquilo que você me trazia era também seguro, né? Eu Uhum. podia, absorver aquilo e construir ali a minha trajetória ali como investidora, que acho que eu nunca imaginei que poderia falar isso, que hoje eu sou uma investidora. Que legal. Parabéns, parabéns. Muito bom. Essa relação, só para complementar, é impressionante, assim. É, é um tabu muito grande as pessoas falarem de dinheiro. E as pessoas mais próximas são as mais difíceis de me procurarem. Por vergonha, né? É realmente meio constrangedor, principalmente no começo. Mas depois a pessoa meio que libera, né? As informações, assim, e até existem técnicas para eu tirar as informações da pessoa. Isso tudo eu trabalho. Mas é impressionante. Muitas sessões a gente fez na sua casa, a gente fez num café. Cara, eu virei as costas. Pum, sumiu, cara. Sumiu, já tô preocupado com o próximo cliente. Porque assim, eu não tenho tempo de ficar pensando, ai, gente, será que é assim? Cara, não dá. E o meu trabalho é muito sigiloso. Tem que ser. Sim. Não é uma coisa que eu posso sair divulgando. Quando eu convidei a Cintia, a primeira coisa que eu falei pra ela, fica tranquilo, a gente não vai falar de números, não vai falar de nada. Abri minha carteira aqui, fala. Nada. Apesar de que toda a carteira de investimento ela é pública. Ela é pública. Mas não tem necessidade disso. O que tem necessidade é a gente trazer informação pro pessoal. Com certeza. Fechado? Agora a Cintia vai falar, né? As redes sociais dela, como é que a gente acha Agora é a hora que ela ela, vai querer fazer o merchan ganhar da investidora dela. seguidores, É, isso né? aí. Aí é contigo. Ai, ai, então, meu Instagram é Cintia Gomes 85. É... acho que hoje é a rede mais acessível. Eu tenho YouTube também, mas confesso que não sou muito de fazer vídeo, de divulgar. Eu acho que eu estou aprendendo a gerenciar mais hoje as minhas redes sociais, né?
a gente vai desconstruindo muita Aham. coisa, né? Não é muito fácil. Quando o Rafael me chamou, eu fiquei cheio de medos e receios. Mas eu comecei a usar muito a minha rede social, muito a partir de quando eu passei pela doença, né? Uhum. Porque eu vi que através daquilo eu poderia estar levando uma mensagem de positividade, apesar de estar passando por um momento muito difícil. E as pessoas vinham falando como eu estivesse dando força, e aquilo era uma fonte de energia para mim também. Então foi quando eu comecei a quebrar um pouco esses tabus e usar um pouco minha rede social para falar, trazer reflexões positivas, Informação. informação relevante, que eu acho que hoje a internet ela é muito boa, mas também é muito ruim, né? Você tem que saber filtrar. Uhum. E ali a minha intenção é poder estar levando coisas que são relevantes, né? Não ser mais uma coisa ruim aí no mundo, né? Isso Acho que é aí. isso. E a Cintia é um grande exemplo de altos e baixos na vida pessoal, tudo que ela enfrentou é um exemplo de superação. E o legal de você ir lá na rede social dela é ver que nem todo momento ela tava bem, cara. Ninguém tá todo mundo, Sempre ninguém tá todo dia bem bem, né? todo dia. Então ela viveu isso, passou por todo o processo, ainda tem alguns processos, né? Sim. Porque enfim, vai viver, conviver com isso, mas hoje ela convive com isso. Essa a palavra, ela convive. Não deixo E isso me definir, né? é isso Eu aí. falo que eu falei, o câncer podia me tirar muitas coisas, mas ele não ia tirar meu sorriso, porque eu acho que essa questão de não me fazer vítima do problema fez totalmente diferença. Sim. Eu entender que aquilo era um estado, não era um decreto de morte na minha vida, né? E eu sempre quis passar essa transparência, porque não adianta eu querer mostrar uma realidade que não era. Uhum. Não era todo dia que eu conseguia manter um sorriso. Tinha dias que eu tinha vontade de não fazer nada, e tá tudo bem, não tá todo dia tudo bem, né? Foi uma das coisas que eu aprendi nesse processo, né? E assim, acompanhar a Cíntia foi, cara, muita doideira. Porque ela trabalhava, ela malhava, fazia o tratamento. Eu falei, cara, que doideira, que exemplo, assim, sabe? Ela não. Eu vejo muita gente se abater, né? Realmente se entrega. E ela não, cara. Não, vou viver. Vou viver minha vida. E foi assim, Eu servindo falo, a Deus. fala, nossa mente é o nosso pior inimigo. Se a gente Uhum. deixar se abater, a doença te autodestrói muito. Tá aí Então, agora, investidora, pensando no futuro, isso aí, passando cheio por de altos e sonhos e baixos. Então, planos. né, tantas pessoas reclamam de tanta coisa, sabe? E não viveram nenhum Nada. processo desse pra falar assim, realmente. Cara, viva a sua vida, ganhe conhecimento, adquira conhecimento, coloque em prática, vai viajar para fora do país, vai aprender uma língua diferente, vai conhecer novas pessoas, vai viver experiências, que esse é a verdadeira graça da vida. Isso aí. Beleza, meu amigo? Ó, perfeito. Finalizando. Finalizando já? Não sei, ué. Finalizando, agradecer aqui a Fechando com chave de Cíntia. ouro. Muito Obrigado mesmo. obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha curtido, Com certeza. né? Mas foi bem leve, eu fiquei um pouco preocupada. Espero que também tenha conseguido transmitir um pouco a mensagem, né? De Sim, tudo que, dessa virada de uma pessoa leiga totalmente, hoje está aí já como uma investidora, né? é isso aí. Ainda tenho muito a aprender, mas tenho certeza que eu tenho todo o caminho certo de chegar lá na planilha do milhão, que o É isso Rafael falou que aí. vai disponibilizar para vocês Tô aí, ó. pensando aqui, você vai disponibilizar ela aqui no YouTube ou você vai disponibilizar para quem fizer o acesso lá com você pelo Instagram? É, uma boa, hein? Quem for lá no meu Instagram, Manda um direct lá, tanto manda para um ele quanto para direct. mim, se for o caso. Aí a gente vai trocando essas informações. Isso aí. E aí Meu quem ins- tiver interesse, a gente compartilha essa planilha. Mas assim, não deixa de comentar aqui também não. Não, se comentar aqui também vai ser. Comenta aqui, Faz um comenta comentário lá, aqui, o Guilherme vai e eu mando a planilha do milhão deixa pra o você arroba do conquistar Instagram embaixo primeiro o no milhão. comentário. Fala, eu quero a planilha. Isso. Só Boa. escreve lá, quero a planilha e o arroba do Instagram que a gente manda. Fechado. Beleza? Deixa Cíntia, comigo que eu faço eu, esse enquanto trabalho aí. estúdio, só te agradecer pela presença. Como eu falei, o Rafael a cada dia traz um convidado com mais histórias interessantes do que eu imaginava. Ele está conseguindo me superar quanto aos meus convidados do meu projeto aqui. Tem hora que eu falo, caraca, de onde que ele tirou esse?
E obrigado mais uma vez pela presença. Espero que você tenha curtido o ambiente. É o que eu sempre falo aqui, tudo é com muito carinho, tudo feito muito do nosso jeito. Mais do meu, o Rafael está se tornando da casa também, que já está convivendo aqui bastante. Então, seja bem-vinda quando quiser. As portas estão sempre abertas, então obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi bem legal, realmente a técnica dos minutos 15 aí, acho que minutos? realmente faz diferença. Vou escrever um artigo. Vai. Pode seguir em frente que vale a pena. Muito bom. Muito legal, obrigada aí pela oportunidade. Na minha pós de audiovisual. Ó, só Projeto trouxe. dos 15 minutos. Tô olhando aqui, eu só trouxe gente boa mesmo, cara. Só, eu tô te falando. Cara, e a próxima, você vai ficar maluco aí atrás. Vamos lá. A próxima nós vamos Vou falar poder sobre. perturbar com as minhas perguntas É assim também? suspense? Posso dar um spoiler? Pode, ué. A gente vai falar sobre transição de carreira. Isso é bacana, hein? Você também pode falar sobre isso, né? Vou falar O com verdadeiro propriedade. exemplo. Eu É. ainda não tive essa coragem. Mas Eu um já dia- passei por isso, eu vou trazer uma profissional de RH para falar sobre isso. Nós vamos falar como que as finanças acho que eu podem já sei fazer quem você é, hein? rodar. Ela que lute com as minhas perguntas na transição para virar produtor. Aí, Aí, ó. ó. Nossa, o negócio vai ferver aqui. Muito legal. Vai ficar bom. Rafa, tá contigo aí. pra você Opa, fazer o queria agradecer. final. Queria agradecer aí o Guilherme mais uma vez, Estúdio 144. Sigam aqui a página, comentem, vamos aumentar aí, vamos rumo aí aos 1.000 seguidores. Esse é o meu propósito, é fazer o Guilherme chegar a 1.000 Chegar lá, seguidores, vamos hein? chegar lá. Pra gente fomentar ainda mais o canal, que traz tanta informação boa, tem tanta coisa, tanta besteira. E aqui não, aqui só vem conteúdo de realmente qualidade para transformar e trazer algo que acrescente na vida das pessoas. Talvez seja por isso que ele não chegou nos 1000. Mas é isso. Mas a gente vai chegar lá, tem muita Vamos gente sim, que vamos quer. sim. Vai No sim. processo. Obrigado, Guilherme, mais uma Valeu, vez. Rafa. Semana Obrigado que vem também. estamos de volta para Até o- mais um episódio. Até o próximo. Eu fiz um vídeo hoje à tarde com o Rafael aqui. Eu vou tirar um recortezinho. Provavelmente amanhã eu devo soltar o final de semana. Falando desse episódio, que na terça vai ter o próximo. Fechado. Então, gente, obrigado, Cíntia, mais uma vez. Rafa, valeu. Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, Cíntia? Ai, nossa, Viu? Foi tranquilo. foi. Vamos ver. Tomara que tenha atendido o que você Você nem esperava, comeu o Rafa. biscoitinho?